dando sequência ao projeto Segue Underline GPS, hoje nós temos a oportunidade de estar conversando com uma amiga nossa. Nós estamos na cidade de Chapadão do Céu, utilizando do estúdio da Rádio Alvorada, e hoje eu trouxe aqui uma mulher do agro. O interessante é que é uma pessoa nova, uma pessoa que há 23 anos eu conheço a família, posteriormente eu a conheci, foi minha estagiária, e hoje nós estamos aqui para conversar com a Marina Crestana. Marina, muito obrigado por estar aqui. É um prazer, eu sempre falo que nesse total de estagiários que eu já pude ter junto à Unigel Sementes, não é agora que eu falo isso, mas você foi uma das pessoas que se destacaram. Se destacou pela vontade de querer fazer um estágio bem feito. E eu lembro sempre de falar, que eu falava para a Marina, que ela não se preocupasse muito em aprender o manejo, mas a ter uma visão do serviço. Porque é uma produtora e com certeza no decorrer das nossas conversas vocês vão conhecer mais um pouco da história da Marina, e posteriormente hoje ela tem o irmão dela que estão na operação da agricultura aqui no município de Chapadão do Céu. Muito obrigado. Quem é a Marina Crestana? Oi, Giovana, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu lembro da época que eu fiz estágio, realmente a gente estreitou relações e até hoje temos trocas de informações, parceria comercial, e é muito bom estar aqui com você. Bom, eu sou natural de Uberlândia, mineira, minha família mais próxima, a maioria é mineira, natural de Uberlândia, mas a nossa história no Chapadão ela é longa. O meu avô Roberto é o único filho nascido em Uberlândia, dos quatro filhos que meu bisavô Oswaldo e a minha bisavó Amélia tiveram. O restante nasceu aqui em Jataí, e toda a família, como você sabe, tinha áreas aqui na região que hoje é Chapadão do Céu. Antigamente não era Chapadão, era só uma área que na época era ocupada por pecuária extensiva, difícil acesso e tudo. E foi nessa época também que meu pai começou a vir para cá, não com meu avô Roberto, mas com o irmão do meu avô Roberto, que chamava Alberto, que foi o fundador da cidade, o tio Alberto. Isso foi mais ou menos por volta de 1978. Meu pai conta que vinha para cá acompanhar a área de gado, que na época as fazendas eram regiões de gado, todo cerrado era, né? Uhum. E ele acompanhou de perto, já mais próximo a 80, 82, quando vieram as primeiras famílias do sul para arrendar as fazendas aqui da região. E essas fazendas hoje, até hoje, a gente planta em áreas que eram plantadas desde o começo de Chapadão. E na época meu pai não começou como agricultor, mas ele tinha uma visão da região mais como empreendedor. Construiu um armazém aqui por volta de 82, 83. E depois por volta dos anos 90, que ele também se dedicou à agricultura. Nesse meio tempo trouxe a minha mãe, eles casaram. Ela era advogada, acabou abdicando da profissão e acredito eu que se apaixonou também pela região. E hoje criou vínculo aqui, trabalha aqui. E eu cresci nesse meio, vendo meus pais trabalharem, a região depois foi crescendo, nessa época meu pai fez armazém, chegou a plantar um bom tempo. E eu cresci nesse meio agrícola, vendo o crescimento da cidade. E hoje a gente também criou vínculos, né, amizade e tudo. E é engraçado que tem, naquela época, pessoas que conviviam com a gente naquela época, funcionários,
hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar com os filhos dessas pessoas e ver toda a história de Chapadão ali junto, né? A gente fala assim, eu sou muito grato por Chapadão do Céu, tenho 23 anos aqui na região, uma cidade de oportunidade, mas uma cidade também que tem uma qualidade de vida, sim, muito melhor do que outras regiões, né? E eu conheço a história, assim, um pouco do seu pai, por sinal, uma ótima pessoa, uma inteligência muito aguçada. Ele, se não me engano, foi o primeiro armazém Gerais aqui na cidade de Chapadão do Céu. E ele era novo, né? A visão dele foi muito interessante, né? Sim, foi por volta de mais ou menos 82, 83, ele não plantava. Ele tinha uma visão mais do mercado ali, e depois construiu algodoeira, depois um armazém na região de Baús também, em 86. Então via como uma oportunidade de crescimento também, né? Junto com a agricultura, outras coisas que poderiam desenvolver a cidade. Tá. E onde que teve assim a decisão, assim, eu vou fazer faculdade de agronomia? Aonde que você decidiu? O que é que você teve assim para te ajudar a tomar uma decisão tão importante para a sua carreira, assim, meu projeto de vida, né? Eu acho que a vivência aqui, com certeza, me ajudou muito, ter visto. Eu via como uma oportunidade de crescer e tudo, eu convivia muito com aquilo, eu tinha muita curiosidade, eu andava com meu pai para cima e para baixo na época de colheita. Eu via aquilo e eu ficava fascinada com aquele universo bastante diferente do meu, de Uberlândia. Eu sempre gostei muito. E na época que eu entrei na faculdade, eu gostava muito de cavalo também. E eu tive muita dúvida se eu queria ser agrônoma, se eu queria ser veterinária. E depois eu acho que eu vi que eu queria o cavalo na época como um hobby. E eu acho que o que me motivou mesmo foi a oportunidade de crescer, de acreditar na região também. Eu via as pessoas aqui chegando, crescendo. E com certeza na época meus pais me apoiaram muito financeiramente e me deram apoio também. Quando eu entrei para a faculdade, meu pai ainda plantava. Então eu tinha intenção de continuar o negócio que ele já tinha, né? Que meus pais já tinham. E aí nesse meio tempo ele resolveu arrendar. E eu acho que no começo ele pensava, acho que agora ela não vai mais querer isso não. Mas eu continuei firme com o propósito, e aí quando eu vi que eu queria mesmo, minha mãe e meu pai me apoiaram e falaram, não, se você quer, vamos te ajudar. E aí eles montaram assim, começaram a me apoiar e tudo, montaram uma sociedade para mim e para o meu irmão. Na época eu fiz estágio, foi quando eu fiquei mais próximo de vocês aqui, e foi muito bom ver as dificuldades, ter certeza que era aquilo ali, com uma visão não mais como uma criança, mas como uma profissional, porque eu poderia ter seguido talvez outro rumo, mesmo dentro da agronomia. Uberlândia tem um centro de pesquisa muito grande, e eu falei, não, acho que é isso que eu quero. E eu trouxe meu irmão também, na época ele fazia faculdade no Rio de Janeiro de economia. Acho que ele não tinha esse sonho de agricultura, ele queria mesmo seguir carreira acadêmica, com certeza, e hoje está aqui e é feliz aqui também. É bastante interessante, pelo que a gente conhece, e o que eu chamo muita atenção é que você foi determinada, né? Eu vou cursar a faculdade de agronomia, eu quero dar sequência ao trabalho da família, eu quero partir para cima, eu quero tocar esse negócio, eu quero fazer isso dar certo, numa visão mais empreendedora, numa visão do momento que o agronegócio se transformou no país. Eu vejo isto muito interessante, que o mercado chama de sucessão, né?
o nome mais popular é sucessão familiar, né? E para que toda sucessão familiar ela tenha êxito, ela precisa ter base na familiaridade, né? Você no caso, cultivou isso muito bem, seja nas férias, seja num pequeno período, você tinha esse desejo de vir conhecer, desde quando você fala que andava com o seu pai, naquilo ali você estava despertando uma base, despertando um interesse, né? A partir do momento, não, eu quero andar com você, meu pai, ali tinha uma atitude, né? Isso é muito louvável, né? Com certeza, não foi algo, até porque não foi algo que meus pais sonharam para nós. Meus pais sempre deixaram muito o que vocês têm vontade de seguir, sabe? Foi uma coisa, mas o que a gente vê, a vivência, desperta, né? A gente segue muito o exemplo dos nossos pais, né? E eu Sim. tive exemplos muito bons de criar raízes no Chapadão. Com certeza isso, apesar de não ter sido uma sucessão planejada, foi algo que aconteceu naturalmente. E até o próprio meu irmão, que não tinha essa vontade, acho que viu no que a base que meus pais tiveram aqui e tudo, e se apaixonou também pelo agro. Claro, claro. E como que é que você faz esta conciliação? A Marina, né, empreendedora, agricultora, esposa, né, e a Marina é atleta, né, gosta do esporte, né? Como que você valoriza essas questões aí que é a vida do dia a dia? Meu esposo está comigo tem 16 anos, a gente está junto desde a época de faculdade, e eu falava para ele desde quando a gente começou a cursar, sabe Chapadão do Céu, um dia eu vou plantar lá. Eu já coloquei a sementinha. Você já chegou e colocou os pontos. E ele me apoiou muito, eu acho que ele desde o começo sabia que eu falava de coração, não era tipo, ela vai desistir. E ele me apoiou muito e a gente tenta conciliar, né? Quando dá, eu fico mais tempo lá. Eu moro em Uberlândia até hoje. Quando não dá, o Fernando ele vem. E quando dá, eu vou. Antes, no começo, eu ficava mais tempo aqui. Agora a gente vai criando, graças a Deus, uma equipe. Vai criando segurança nas coisas que a gente faz também, de não precisar estar vendo, mas conseguir. A internet é muito boa por causa disso, ajuda muito. E além disso tudo, eu gosto de correr, eu gosto de pedalar, eu gosto de viajar. E a gente tem que conciliar. Cada época uma coisa prevalece. A época de colheita, de plantio, é Chapadão. As outras a gente consegue encaixar outras coisas. Legal. Este equilíbrio, né? O lado sentimental, o lado profissional, o lazer, né? Parabéns para você e aqueles que têm esse domínio, né? Muito bom. Marina, e como que você chegou, sendo uma mulher agrônoma, a questão de o aspecto familiar, ter que chegar e mostrar a sua identidade como mulher num ambiente que antes era muito tradicional, dirigido, trabalhado por homens. Quais as estratégias que você utilizou para criar a sua identidade? Bom, na verdade, eu não tive muita estratégia. Eu me espelhei muito na minha mãe, nesse ponto. Eu acho que ela sempre foi muito firme e nunca deixou o estereotipo de, eu sou mulher, eu sou diferente. Não, é aquilo ali e é isso. As pessoas têm que entender que é daquele jeito e te respeitar. Não é fácil. No começo, eu tinha 26 anos quando eu comecei aqui no Chapadão. Então, além de tudo, eu tinha uma cara de mais nova e tudo. E meu irmão, que era meu sócio, tinha 22 anos. Então, era um problema, eu acho que não só de mulher,
mas como, tipo, eles vão logo desistir. E é você seguir em frente e ir atrás do que você acredita e ser firme nas decisões e não se vitimizar, eu digo. Não tipo, eu sou mulher. Não, as pessoas têm que te respeitar e ponto. Não ficar muito nessa de nhenhenhen, não. Eu lembro que até uma vez uma moça da Unigel, que trabalhava na Unigel, falou, nossa, eu sempre falei tanto com você no telefone, eu achava que era uma menina. E teve outras coisas, assim, uma vez um prestador de serviço de colheita chegou para colher e ele ficava perguntando toda hora para mim e para o meu irmão, cadê o pai de vocês? Cadê o pai de vocês? E eu falei, meu pai está em Uberlândia, mas você não vai falar com meu pai, você vai falar comigo e com meu irmão. Enfim, e aí eu acho que passou. Eu acho que passou essa fase e eu acho que ninguém nem lembra mais que eu sou mulher e nada disso, tem que ser firme. Eu acho que esse prestador de serviço, ele tinha dois pensamentos, né? Nossa, que confiança que é do pai com esses meninos, né? Esse cara deve ser muito corajoso. Com certeza. E também, assim, a admiração, né? Por ver acontecer as coisas, né? Por o empenho de vocês dois. Mas hoje eu acho que Chapadão não é muito grande, nem nada disso. Acho que todo mundo... E hoje é mais comum também, né? Muita mulher no meio e tudo. A sucessão já aconteceu, eu acho, aqui no Chapadão, em muitos casos, né? Sim, a questão da mulher no agro, e principalmente na profissão de engenheira agrônoma, ela tem um legado ímpar, né? As mulheres estão numa fase muito boa dentro da agronomia. O lado comercial da mulher no agro, ele tem uma diferença, comparando assim com o lado mais masculino, né? Então, assim, a mulher tem mais aquele capricho, a gente vê detalhe. Detalhes, né? Então, assim, isso é muito interessante, né? Com certeza. O bonito da história sua e do seu irmão olhar pelo lado assim, né? O seu irmão hoje é vice-presidente do Sindicato Rural. Ele é bastante engajado nessa área, até uma surpresa para muita gente, né? Que ele não vinha com tanta frequência e hoje está aí, se dedica, gosta, quer até algumas coisas fora da fazenda, né? Para a sociedade mesmo, como cidadão. Como cidadão chapadense. Isso é muito importante. E hoje, em todos os ambientes, em todos os serviços, vamos falar assim, profissões, plataformas de negócios, seja na agricultura, na indústria, no comércio, tem a questão da mão de obra, né? Fiquei grato quando você disse que hoje tem pessoas trabalhando nas propriedades de vocês que eram filhos de antes de funcionários que estavam com seu pai e sua mãe. Qual que é a relação hoje que vocês têm com os funcionários, com os colaboradores, para que eles estejam sempre engajados no projeto de vocês? Bom, eu acho que o ser humano, como todo, precisa sempre se sentir estimulado, né? Claro. E eu acho que a gente precisa de todo mundo para que o negócio dê certo e as pessoas precisam se sentir parte do negócio. Todo mundo ali tem o seu papel e todo mundo faz a engrenagem ali girar, né? Então, acho que feedbacks positivos, negativos, reuniões para traçar metas, o reconhecimento mesmo, acho que também uma coisa muito importante é a gente estar atento às novas tecnologias e tipo, proporcionar com que os nossos colaboradores participem dessa revolução que está tendo no mundo, né, como tecnologia, dar suporte para isso, para a gente crescer, como se diz, puxar todo mundo para o mesmo lado. Eu acho que não é fácil, tem épocas
existem problemas pessoais também de todo mundo, mas eu acho que é tentar com que todo mundo se sinta parte, realmente todo mundo é parte do negócio. Eu acho que é por esse lado. Bom, é interessante ver essa relação patronal, né? Eu acredito assim que as propriedades agrícolas, as empresas, qualquer que seja o negócio, tem um gap ainda para ser melhorado. A partir do momento que nós temos certeza que falta mão de obra, mas nós temos uma oportunidade para explorar. Existe uma distância entre o patrão, a empresa, com a família do colaborador. Eu acho que quanto melhor e quanto mais você trouxer esse colaborador com a família para dentro do negócio, para que os filhos possam conhecer onde é que os pais trabalham. Diretamente está se criando e mostrando essa cultura, né? Eu acho que isso seria uma forma das empresas cativar as pessoas para estar ali engajado no projeto no qual o pai e a mãe já trabalham. Eu penso dessa forma. Com certeza. Nós temos muitos colaboradores novos, que têm filhos novos, e às vezes quando está num dia mais tranquilo, sim, final de semana, muitas mães levam lá, e é muito legal ver os filhos indo lá, vendo passear de colhedeira, de trator, e eu acho que é muito importante isso mesmo. A gente teve isso na nossa infância e isso mudou o jeito, provavelmente, da gente enxergar muita coisa dentro do próprio negócio, né? Teve uma visão diferente e, com certeza, é um ponto de alerta que as pessoas têm. A família é parte também, né, daquilo ali, das pessoas. Mudando um pouco assim, a conversa nossa, vocês são novos, têm, como se diz, um desejo, têm uma ambição sadia, que a gente enxerga, e a questão do resultado da agricultura, ele tem assim vários aspectos. O aspecto climático, mas tem o aspecto da economia, né? Então hoje assim a gente não tem muita certeza do que vai ser semana que vem, né? Você dorme na sexta-feira, no sábado de manhã já tem uma notícia de terrorismo em tantos lugares. Como é que você enxerga, você, Roberto Neto, conversando esse planejamento para os próximos anos assim da agricultura no Brasil? Como que é que vocês enxergam isso? O Roberto Neto é até fácil conversar isso, né? Economista, né? Mas tem esse lado da incerteza, do fator surpresa, né? Eu acho que o mundo todo está passando por muitas coisas ao mesmo tempo que fazem a gente levantar um ponto de alerta dentro do nosso negócio. Uma coisa que eu e meu irmão a gente acha, a gente não consegue prever, né? Prever dólar a gente não prevê, preço de commodity não, porque estoura uma guerra, a China para de comprar, a China compra e muda. E pandemia. A gente tem que tentar fazer a nossa parte. Ser bom no que a gente faz da porteira para dentro, né? Claro. Ser econômico no que a gente consegue. Usar a tecnologia e tantos meios de comunicação que a gente tem. E uma coisa que, assim, que eu acho que muda muito o negócio é você sempre trabalhar com todas as pontas do seu negócio fechadas. Não, eu vou comprar tudo, mas eu não vou vender nenhum grão e vou esperar lá na frente. O verdadeiro trabalho redeado. Sim, eu acho que a ferramenta que a gente tem hoje a nosso favor é essa. Porque a gente está passando por tanta coisa que a gente não tem a capacidade de mudar as coisas, né? E a gente já trabalha com o tempo também.
O tempo a gente também não consegue. Então, o que a gente consegue fazer, que está ao nosso alcance, a gente tem que fazer. Eu acho que é um pouco redear, tentar fazer o para casa bem feito, mas economicamente, né? Não ter gastos exorbitantes. Essa questão, quando você fala de fazer o bem feito da porteira para dentro, isto é interessante, né? O capricho, né? Sim. E você tem essa pegada, né? Não, eu quero fazer melhor, eu quero ter isto de uma forma bem caprichada. A gente pode dizer que você, o Roberto Neto, tem essa pegada de fazer isso com carinho, né? E você disse uma coisa muito interessante, né? Fazer bem feito, procurar excluir as oportunidades de prejuízo, planejamento, isso é muito interessante. Hoje, assim, a gente passa por tantas situações que a gente vê, adolescentes, jovens, com uma certa incerteza. Que palavra que você tem, que conselho você pode expressar assim, de motivação para esta juventude, esses adolescentes? Uma que a sociedade, vamos falar assim, nos grandes centros, eles têm uma certa visão do agro um pouco diferente, né? Eu sempre falo assim, quando eu tenho oportunidade, eu falo para as pessoas, vai no YouTube, conheça o agro em determinadas regiões, né? Porque a gente tem aí uma diversidade de oportunidades, né? Que você, assim, enxerga e que você gostaria de expressar, que você acredita que é uma forma de chamar atenção para este público, para esses adolescentes, para esses jovens? Eu acho que, primeiro, que se qualifiquem, corram atrás dos seus objetivos, não esperem que as coisas não vão chegar na porta da sua casa. E não existe trabalho, não existe profissão perfeita. Isso não existe, mas você pode fazer o seu melhor e com certeza, se qualificar, você vai ser mais feliz do que aquele que deixou a água levar e não se qualificou e foi escolhido, né? É melhor você conseguir escolher dentro de um leque maior se você se qualificar e ir atrás. As pessoas têm que ir atrás do que elas acreditam. Legal. Eu falo assim, não tem uma profissão menos ou mais. Não. Tem aquela, igual você falou, que você estruturou ela um pouco mais. Com certeza. Às vezes, uma coisa para mim é legal e para você não é, né? E as pessoas têm que correr atrás, porque senão vai sobrar só o que não é legal. Muito interessante. Bom, a gente finaliza esse bate-papo, Marina, muito agradecido por este momento que você pôde mostrar esse lado mulher do agro, né? Também a questão de trabalhar junto com seu irmão, acho legal essa parceria, né? E eu sempre tenho uma frase que eu finalizo sempre assim, o que é que você entende de eu te perguntar e que você vive ou entende, né? Eu quero mais. O que é que isto tem para você? O que é que você entende disso? Para mim, o eu quero mais é você buscar sempre melhorar, não estar dentro do comodismo e não achar que a gente sabe de tudo. É sempre procurar mais, porque a gente não sabe de nada. A gente tem sempre que procurar evoluir. Para mim é isso. Legal. Compartilhe todos os nossos trabalhos, segue _ no GPS, deixa seu like, repassa todo este trabalho e muito obrigado mais uma vez.